no Antigo Testamento, eles levavam algo. Se você estudar a palavra de Deus, você vai perceber isso. Pastor, o que eles levavam? Eles sempre, se você ler Joel, você vai ver que o Senhor falava assim, ó: entregue os seus corações para que eu cure a praga que está sobre vocês. Eu acredito que o Brasil está em juízo. Amém? Está em juízo. Nosso governo, as pragas. Por quê? Porque a igreja, está muito agudo aqui, viu, Gui? Dá uma reguladinha aí. Porque a igreja, ela se omitiu. A igreja se omitiu. Amém? Pastor, o que você está querendo falar? O que eu estou querendo falar é que, infelizmente, os homens e mulheres que eram para ser de Deus buscaram mais o dinheiro e os poderes dessa terra do que a presença de Deus. Por isso que o Brasil entrou no juízo que está. Pastor, mas o Brasil está em injustiça no governo, porque nós nos omitimos há uma década atrás. Você consegue entender o que eu estou te falando? Então, o que a gente tem que fazer nessa situação? Só tem uma coisa para a gente fazer: se arrepender. Temos que nos arrepender de não educar nossos filhos. Temos que nos arrepender, obrigado, Lucas. Temos que nos arrepender das vezes em que agimos por impulso e por benefício próprio. Temos que nos arrepender. Então são dias de arrependimento, irmãos. Eu sei que às vezes é um pouco pesada a palavra, mas para entrar no céu e para trazer a justiça de Deus na terra só tem um caminho, chama-se arrependimento. Por talvez nós termos vivido as nossas vidas e não ter buscado a vida do Senhor. Talvez a gente viveu os nossos planos e não buscamos os planos do Senhor. Pastor, nossos pais fizeram isso, nós estamos colhendo? Sim. Porque uma geração colhe o que a outra plantou. A minha pergunta que eu faço para ti essa noite é: tu vai plantar o que para a próxima geração? A justiça ou a omissão? Então são dias de arrependimento. Por isso que eu gosto muito de chegar na presença do Senhor e falar: Senhor, está aqui a minha vida, muitas vezes está aqui a minha oferta, que nem o pessoal fez no grupo de unidade no último, consagrando a viagem dos diretores, para que tu traga a sua mão na terra. Eu estou te dando algo que me doa. É arrependimento, é humilhação. Amém? Então fecha os olhos antes de eu começar essa aula. Quero orar contigo. Vamos nos colocar na presença do Senhor. Senhor, te pedimos perdão. Queremos começar este culto pedindo perdão, Senhor. A dengue está aí, Senhor. Há uma epidemia no Brasil inteiro. Nós não queremos espiritualizar aquilo que não deve ser espiritualizado. Mas no governo passado, Pai, poucas coisas a mídia já se levantava como se o mundo estivesse acabando. Nos dias atuais, pessoas estão morrendo, hospitais estão cheios, e sequer isso é manchete de primeira folha. As coisas estão sendo escondidas, as maldições, as perseguições, as doenças, por causa da corrupção. Mas nós queremos te pedir perdão, porque a corrupção chegou até nós, porque um dia nós falamos que religião e política não se discute. E por nós não discutirmos acerca disso, a nossa nação foi entregue a um governo maldito. Nós te pedimos perdão. Perdoe-nos por não educar os nossos filhos. Perdoe-nos por ficar olhando só para o nosso umbigo, querendo o nosso próprio prazer, ao invés de querer trazer a mão potentosa do Senhor para a terra. Perdão por viver por egoísmos e não por amor. Perdão, Senhor. Tire-nos desse lugar. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Então, graça e paz a todos. Quem nos visita hoje? Levanta a mão aí, ali no lado do Paulo e da Stephanie. Qual que é seu nome, querida? Amanda, seja bem-vinda, viu, Amanda? Primeiro dia que a Amanda vem, o pastor falando de arrependimento. Aí quer matar a Amanda do coração, né? E ali, no lado é a mãe da Darlene, né? Recebi uma mensagem da Darlene falando assim: minha manhinha tá chegando. Será que ela tá falando de mãe ou de tá com manha?
né? Porque é minha manhinha. Sei o que ela tá falando. Tô brincando. Ela tava muito feliz. Deu certo, né, Darlene? Nada que uma passagem de ônibus do aeroporto aqui não desse certo, né? Pena que meu carro não tava aqui, senão eu ia entregar ele para você ir lá, viu? Mas glória a Deus. Seja bem-vinda, viu? A mãe da Darlene, você é da casa. Tua filha é uma bênção, tem sido luz aqui conosco, viu? É uma filha amada. E eu compartilho contigo o prazer de ser pai, né? Você é mãe, eu sou pai espiritual, né? É lógico que é da tua barriga que ela saiu, mas nós estamos aí bem pertinho também. Glória a Deus. Mais alguém? Não, né? O resto do pessoal é da casa. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar então uma aula na presença do Senhor. Hoje, na última quarta-feira, nós terminamos o ensino acerca do jejum, amém? Glória a Deus. Foi benção, não foi? Foi benção, né? Quase tudo morremos. O jejumzinho custoso que foi aquela quarta-feira, mas deu certo, né? Pessoal tudo trincado, dor de cabeça, eu quase não consegui ministrar, mas sobrevivemos, viu? O jejum que eu fiz de 72 horas não foi tão violento como o de quarta passada, porque o demônio que a gente estava derrubando era maior. Amém? Você crê nisso? Amém, gente? Anima aí, povo. Se não tem café lá, o café dá uma energizada. É só levantar a mão que o povo traz, viu? E o que acontece? Ministrei sobre jejum. Por quê, pastor? Porque eu estou falando acerca do fim. Agora, não adianta eu falar acerca do que vai acontecer no fim e a gente não fazer parte disso. Quando a gente faz jejum, a gente domina a nossa alma. Sabe aquelas coisas que você quer fazer? Sabe, tem coisa que você quer fazer. Daí você fala assim, mas eu fiz, pastor. Eu sei que não era muito certo, mas eu fiz. Aí tu fez uma plantação e depois vai vir uma colheita. Não governa a própria alma. As mulheres têm muito disso, os homens também, né? Os homens geralmente não governam a alma para conseguir dar direção para o lar. Tomar peito, sentar com a mulher e ter uma conversa séria quando ela quer fazer algo de errado, né? Ou servir a mulher como vaso mais frágil, que tem muito homem que não faz isso também, ele não toma peito a responsabilidade. Quando jejua, ele começa a ter governo sobre isso. Homem que é grosso começa a ser mais amoroso. E a mulher também, ela ajuda o homem quando ela domina a sua alma. E os dois então são luz na terra. Então Deus quer trazer, pastor, qual que é meu pior inimigo? É a tua alma. Satanás já perdeu na cruz, o diabo não tem força. Sabe esse povo que fala, o diabo é poderoso? Não é, irmãos. O diabo ele só tem força se tu dá para ele. O diabo não tem corpo, ele precisa do teu. Amém? O diabo não tem corpo. Ele é tão miserável que ele não tem corpo, ele precisa do teu. Ele é perdedor, irmãos. Só que ele está buscando um corpo para possuir. Não dê o teu corpo para ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós temos que saber o que é guerra espiritual, sabia? Eu vou ministrar sobre guerra espiritual ainda aqui. Você tem que saber o que é guerra espiritual, como lutar contra a tua alma. Sabe por que a gente fica muito desanimado? Porque a gente não sabe lutar. A gente tem que saber lutar. O teu problema não é teu pastor, teu amigo, teu patrão, não é teu marido, tua esposa. O teu problema é a tua alma. Ela tem que ser governada por Jesus. Amém? Tem que ser governada por Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Reinhard Bonk faleceu há pouco tempo. Há quase uma década atrás, quando ele descobriu que ele estava com câncer de próstata, ele falou assim, agora que meu ministério começou. Amém? E ele chegou a ganhar 800 mil almas numa noite, irmãos, numa cruzada. Russell Shedd, eu tenho uma Bíblia lá em casa, chamada Bíblia Shedd. Essa Bíblia é uma versão comentada de um homem chamado Russell Shedd. Esse cara, irmãos, ele revolucionou a terra com os ensinamentos dele. Tem muita coisa que você não sabe que você faz que vem dele. Quando ele terminou, ele estava numa cama no quarto, ele não quis ir para o hospital. Ele falou, não, já chegou minha hora. Ele era um senhorzinho, lento. E ele falou assim, fiquem em paz, a morte está chegando. Só que na verdade eu não vou morrer, eu vou partir direto para a eternidade. Ele tinha paz. Você está entendendo o que eu estou falando? Quem está em Cristo, irmãos, tu pode até sair vomitando por causa da dengue, mas não tem medo da morte. Porque a morte não alcança aqueles que estão no Senhor. Amém? Eu sei que é ruim ficar doente, mas existe um Deus. E deixa eu te falar uma coisa, existe um espírito aqui. Um espírito de morte.
mas ele não vai vencer em nome de Jesus. Nós repreendemos todo o espírito de morte que está sobre a igreja do Senhor Jesus e sobre a cidade de Blumenau e sobre o Brasil. A morte não é capaz de alcançar os escolhidos do Senhor. Então, quando você entrar num lugar que a pessoa está muito desanimada, ou que a pessoa está muito melancólica, já chega repreendendo. Eu repreendo o espírito de depressão, eu repreendo o espírito de morte. Quando você chegar num lugar que você percebe que há muito, endurece, já repreende o espírito, irmãos. Vocês têm poder no nome de Jesus, amém? Então a gente tem que entrar nesse lugar. Você tem que ter garra. Nada pode te parar, só a tua alma. Então Satanás, ele não tem força a não ser fazer você desacreditar de ti mesmo e daquilo que o Senhor é em ti. Tem muitos casamentos ruídos porque o marido não sabe o poder que tem, a esposa não sabe o poder que tem. Nós somos poderosos no Senhor Jesus. Nós assentamos a região celestial e Jesus, ele quer que nós avancemos. Então repreenda o espírito de confusão. Sabe, quando você chegar naquela família rixosa, naquele lugar que tu sabe que vai, já repreende e fala: Senhor, eu amarro o valente em nome de Jesus e declaro que a tua glória está aqui no meio. Manifeste a tua graça, expulse os demônios. Aonde eu passar, não deixa que abram a boca para se dirigir a mim. Se for falar, que as pessoas falem comigo, mas não os demônios. Sabe, a única coisa que os demônios falavam para Jesus, quando ele chegava, ele se prostrava e falava: tu és o rei, o que tu faz aqui? E Jesus falava: olha, sai, vai para os porcos, essa casa não é mais tua. Por onde tu passar, os demônios têm que te obedecer. Você crê nisso? Então diz amém, em nome de Jesus. Então Deus está querendo te trazer para esse governo, e nós não aceitamos a intervenção maligna em nosso meio. Sabe quantas pessoas que eu abracei com Covid, irmãos? Acho que umas 15. E cada pessoa que eu abraçava no outro dia mandava mensagem: pastor, eu te contaminei com Covid. Eu não sei se vocês lembram dessa época. A Tati mesmo tentou me contaminar, mas não conseguiu. E irmãos, eu não peguei. Teve um dia que eu quase morri no meu aniversário, mas não sei se era Covid aquilo lá. Mas o Senhor guarda, irmãos. O Senhor guarda. Estou vendo que a dengue é pior do que o Covid, porque quem está pegando, meu Deus do céu, a Havana estava com uma cara de acabada, irmãos. Ela deve estar nos assistindo, uma cara de eu estou derrotada. Mas nós repreendemos lá e ela vai vencer, amém, Éder? Ela já está vencendo, mas ela já está boa já. A dengue já morreu, o protozoário já está morto, amém? Glória a Deus, nós repreendemos esse mal sobre a nossa vida. Queridos, eu quero dar um ensino para vocês hoje acerca do fim. Nós temos que entender, nós somos crentes, amém? Não sei se todo mundo aqui é crente, mas se não for, a gente pode confessar Jesus como Salvador no final do culto. Porque o fim já chegou. E eu estou anunciando isso com muitos homens ao redor do mundo, para que você entenda o que vai acontecer e o porquê. Então pegue um caderno, anote o que eu vou te falar, que isso vai mudar a tua vida. Pegue um bloco de notas, porque nós estamos na 9ª aula acerca do fim. Já falei sobre o livro de Apocalipse, já falei sobre as 7 igrejas, da volta de Jesus. E hoje eu quero falar para você de uma coisa muito interessante. Aquele vídeo está pronto aí, Alan? Eu quero falar para você sobre a profecia. Por que a gente fala que o fim dos dias vai ser como é? Você já parou para pensar? Quem aqui já ouviu falar que o Apocalipse vai cair saraiva, meteoro, a terra vai se abrir em terremoto, vai vir gafanhotos e comer gente? Quem já ouviu isso tudo aí? E aí tem aquele filme 2012 que tem aquela tsunami gigante que destrói metade da terra. Vocês já ouviram isso? Já ouviram dizer que o Apocalipse vai ser um tempo terrível, o fim do tempo? Já ouviram isso? E é verdade, irmãos. E é muito lindo isso. Pastor, tu é maluco? Não sou. E eu vou te mostrar onde está a beleza disso aí. Eu vou te mostrar hoje onde está a beleza. Então, todas as profecias bíblicas, irmãos, que a Bíblia falou, elas se cruzam perfeitamente com os dias atuais. Tudo que está na Bíblia se cumpriu. Só falta uma coisa que ainda não se cumpriu. Uma só coisa, que é a grande tribulação de Deus na terra e o arrebatamento da igreja. O resto já se cumpriu tudo. Tudo. Passa aquele vídeo ali, Alan, e apaga a luz 4 ali. Abre comigo, deixa aberto aí na tua Bíblia, Daniel 9. Eu vou dizer da onde que veio
Metade dos ensinos que estão rodando aí que você precisa saber para você ter uma consciência certa das coisas. Uma vez eu perguntei: Senhor, por que eu tenho que estudar acerca do fim? Sabe o que o Senhor me respondeu? Se tu não sabe o que vai acontecer contigo amanhã, tu não se planeja bem hoje. Se tu souber o que vai acontecer no fim da tua vida, você vai se planejar para esse momento. Se tu soubesse que tu ia morrer sexta-feira, o que tu faria hoje e amanhã? Quando tu sabe o que vai acontecer no fim, tu muda a tua postura hoje. Amém? Então é por isso que a gente tem que estudar acerca do fim. Deu? Isso é 3 minutos, isso é espera. 3 minutos? Tá. Certo, o pessoal não se preparou. Espero que tenha preparado o slide ali, né? PowerPoint, imagino que já fizeram tudo ali, prepararam. Vamos ler então? Quero te dar uma aula, amém? Ei, meu Deus. Fugitivos. Vamos lá, gente, vamos prestar atenção. O Senhor, Ele quer falar. Se tiver alguém que quer um cafezinho, pega lá ou pede para os rapazes trazer. Eu quero te dar essa aula importante para a tua vida. Vamos lá, Daniel 9. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos persas, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Presta atenção. Daniel descobriu que ia vir juízo de Deus na terra por causa do que estava escrito nas profecias. Ele se humilhou diante de Deus. Ele falou assim: Senhor, eu me humilho. Fez jejum. Depois disso, 4, orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Senhor, Deus grande e temível, que guarda as alianças e misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Irmãos, Daniel entrou aqui diante de Deus por toda a terra. Preste atenção nisso. Enquanto você não resolver tua vida pessoal, tu nunca vai travar uma batalha a nível mundial. Se tu não resolver a tua vida mais básica, tu nunca vai travar essa batalha que Daniel está travando aqui. Daniel não está pedindo uma benção. Daniel não está pedindo para alguma coisa acontecer na vida dele. Presta atenção nisso. Daniel foi diante do Senhor e falou, verso 5, temos pecado, cometemos iniquidade, procedemos perversamente, fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvidos aos teus servos e profetas, que em teu nome falaram aos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coroar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra Ele. Não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis. Sim, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porque nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio, apesar disso não temos implorado o favor do Senhor. Presta atenção nisso, irmãos. Eu estou falando um tempão aqui de que Daniel, desesperado, está pedindo: Pai, tenha misericórdia de nós. Nós não merecemos, nós merecemos o inferno. Nós merecemos ser entregados para o comunismo, nós merecemos ser totalmente destruídos, mas tenha misericórdia. As pessoas, ele está falando aqui, não estão implorando ao Senhor, estão tentando seguir as suas vidas.
mostrar o porquê. Deus para o anjo, e ele falou: e eu vim para te declarar. Por quê, irmãos? Porque és muito amado. Uau! Considera, pois, esse texto. Eu estava na minha cadeira, nessa cadeira aqui sentado, eu parei, pouco antes da Camila passar mal, eu parei, olhei para o céu e falei: ah, Senhor, como eu quero ser amado como Daniel, como eu quero encontrar esse lugar que Daniel encontrou, no teu coração. Como eu queria, ou como eu quero, que um dia quando Jesus fale de mim, ele fala assim: ó, o Marco, Gabriel, fala para ele que ele é amado. Eu quero esse lugar, irmãos. Daniel, ele estava nesse lugar. Escute o que eu vou te falar, quem entrega a sua vida para Deus, tem uma revelação do futuro. Tem pessoas que falam: pastor, por que tem tantas igrejas hoje que não falam mais a verdade? É porque muitos não entregam a sua vida para Deus. Só vê e tem visão profética do futuro quem entrega a sua vida para Deus. Pode ser duvidado por todos, mas o testemunho é fiel e a verdade vem à tona. Cada pessoa, escute isso, cada pessoa que entregou sua vida pelo Senhor e viu o futuro e proclamou, foi perseguida. Inclusive Daniel foi jogado na cova dos leões, não se dobrou a estátua do rei. Mas sabe o que a história vai fazer com essas pessoas? Passa o vídeo lá, Alan, presta atenção nesse vídeo, desliga a luz 4 também. E a câmera aponta para o vídeo, né? O pessoal que está assistindo não ficar sem perceber o que está acontecendo. Agora o que você está vendo aqui são todas as referências cruzadas na Bíblia, que são evidentes. Uma referência cruzada. Pausa aí, Alan, por favor. Abaixa um pouco o som porque eu vou ler, que eu acho que não é todo mundo que consegue ler. Amém? Deixa mais baixinho o som, volta um pouco. E eu vou ler aqui para a igreja entender o que está sendo passado. Esse gráfico são todas as referências cruzadas na Bíblia. Aquilo que aconteceu no final e depois se conecta com o futuro. 63.799 conexões. Se essa palavra fosse composta por um homem, nós diríamos que este homem é um mestre. Ele é um mestre compositor. O problema é que isso foi escrito por 40 homens diferentes durante 1500 anos, em 3 continentes: Europa, Ásia e África, em 3 línguas diferentes: grego, hebraico e aramaico. Assim foi escrita a Bíblia. E o livro inteiro conta uma história única. Está tudo conectado. A única resposta para isso é Deus. Tente achar outro livro em toda a civilização humana que chegue perto disso aqui. Volta ali agora, Alain, e deixa no gráfico, na melhor imagem que tiver do gráfico. Aí, parou. Isso aqui, irmãos, é no Antigo Testamento. E todos esses risquinhos que você está vendo, é todas as coisas que foram preditos no Antigo Testamento e que estão conectados a 1500 anos depois. Você consegue entender o que é isso? Sem nenhum erro matematicamente preciso. Cada palavra, cada verbo, do grego, do aramaico e do hebraico, 100% conectado. Hoje, a cultura da Europa e da América é totalmente diferente. Imagina a Europa, a Ásia, naquela época, a diferença que era. Não existe uma falha, não existe um erro, não existe ninguém no mundo que consegue apontar alguma coisa errada nisso aqui. Irmãos, a gente já conheceu os homens mais inteligentes do mundo, mas nunca ninguém chegou perto disso aqui.
Nem Thomas Edison, quando inventou a lâmpada, ou Einstein, quando percebeu a ciência da forma física como ele percebeu. Porque isso aqui é impossível de ser feito. Não tem como eu falar com os meus filhos assim, ó, vamos bolar um negócio aqui para daqui a 1500 anos ser reconhecido. Não tem como. Nem é impossível um homem ser tão visionário. Então tudo que foi dito, predito no Antigo Testamento, aconteceu e tem conexões. Esse estudo aqui foi um jovem que fez e ele arrebentou. Ele pegou todas as conexões bíblicas e juntou. Amém? Glória a Deus. Isso é a veracidade da Bíblia, irmãos. Isso é a veracidade da Bíblia. É isso que a Bíblia mostra. E hoje eu vou te mostrar algo muito interessante. Agora bota o slide, consegue? Bota o slide. Podia trazer aquele controle para mim, né? Então, tu se sente tão importante com aquele controle na mão? Prepara ali, bota aquele USB e traz o controle para mim dela. Bota o slide, por favor. Eu vou te mostrar hoje isso daí que eu estou falando. A Bíblia, irmãos, a Bíblia é 100% confiável. Ela é o melhor mapa do mundo. E por que a gente discute tanto contra a Bíblia? Por que a gente discute? Por que a gente tenta viver a nossa vida do nosso jeito? Você está entendendo? Se larga. Pega isso aqui, ó, lê e se larga. Para de militar contra Deus. Se joga. Não tem como dar errado, irmãos. Seja justo. Seja justo. Sabe, o Júnior falou sobre finanças ali. Quer ser próspero? Tenha prioridade na tua vida. Não gasta dinheiro com uma coisa enquanto você não pode gastar. Sabe qual que é o nosso problema? Porque a gente nunca rompe financeiramente? Porque a gente sempre compra uma coisa antes que Deus manda a gente comprar. A gente sempre está gastando com algo que não deveria gastar. Tem outras prioridades antes. Viva o que a Bíblia está falando e tu vai ser rico, próspero, abundante. Viva cada aspecto da palavra de Deus e tu vai ter dinheiro e não vai perder tua família. Não discuta com a Bíblia. Amém? A Bíblia é perfeita, irmãos. Ela não é negável. Se joga. Se joga em nome de Jesus. Estou aqui hoje para dizer isso. Só tira do congelamento ali. Obrigado. 70 semanas de Daniel 9. Vamos ver se funciona esse negócio aqui. Eia. O povo está me boicotando, hein, cara? Não é PowerPoint aí, ué? Não, vai ter que funcionar. Aí, funcionou. Não, não funcionou. Por que não está funcionando? Ah, para. Sempre funcionou. Aí, ó. Não. Eia. Deve ser a pilha. Sempre funcionou. Que pena. Volta lá. Volta, ô malandro. Tu vai passar o slide para mim aí, por favor. Então vamos lá. Daniel se humilhou, não se humilhou? Amém? Deus chegou até ele e falou: Daniel, agora eu vou te falar sobre o futuro. A única pessoa no Antigo Testamento que fala sobre o futuro. O livro de Daniel é sinótipo do Apocalipse. João teve uma visão, Daniel teve uma visão. Daniel é semelhante a João, o discípulo amado. Agora presta atenção. Verso 24. Deixa eu te contar, Daniel, disse Gabriel. Imagina, irmãos, um anjo chegar. Você está entendendo? Não, isso daqui é demais. O anjo chegou e falou: tu é muito amado. Olha que loucura. Imagina. Agora eu vou te contar sobre o futuro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ó, e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar, passam ali, Alain, cessar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. A transgressão está ligado com eles violarem a lei do amor. E não deu não. Infelizmente. Ah, deu sim, ó. É eu que estou trocando aqui, não? Ah, então deu. Glória a Deus. Então,
O que é transgredir, irmãos? Sabe aquele papo religioso? Ai, tu não pode ter relação antes do casamento porque Deus não quer. Esquece isso. Ai, tu não pode mentir porque Deus fica brabo. Esquece isso. Sabe por que tu não pode ter relação antes do casamento? Porque tu vai estabelecer um padrão pela alma e não pelo propósito. E no começo vai ser tudo oba-oba, mas quando aquela atração magnética começar a cessar, que você começar a ter um envolvimento pela base do amor e não pela paixão, o amor não vai ter sido estabelecido e tu vai perder o relacionamento. E tu não vai mais querer estar com o homem, a mulher vai se tornar frígida e o homem vai se tornar um cara que vai tratar a mulher como um objeto. Não tem nada a ver com Deus estar bravo. Tem a ver que foi rompido a lei do amor de Deus. Quando nós mentimos, nós estamos estabelecendo um padrão luciferiano, onde a manipulação toma conta e tudo vale, porque o importante é o fim, não os meios. E quando eu estabeleço o padrão que o importante é o fim e não os meios, sabe o que acontece? Eu perco a minha família, eu perco a autoridade, eu adoeço, eu me torno um bandido. Ah, não importa, o negócio é ficar rico. Se sonegar um pouco de imposto, os políticos estão sonegando também. Se você entrar nesse lugar, tu vai acabar com a tua vida. Então, quando a gente viola, quando a gente transgride, é isso. Então Deus, Ele quer tirar isso. Ele está dizendo: Daniel, 70 semanas é porque eu quero tirar isso. Deixa eu fazer um negócio mais chique ainda. Olha lá, ó. Ah, agora sim, hein? Eu quero. Dá um sorriso aí, gente. Amém, glória a Deus. Segundo, dar fim ao pecado. Remover todo o pecado do seu poder. Pecado é uma força. Fala comigo. Pecado é uma força. Deus quer remover isso, irmãos. O pecado é uma força que age na carne. Ele quer te derrubar. Ele quer remover isso. Então Ele falou, ó, 70 semanas para eu fazer isso aí, ó. Espiar a iniquidade. Tirar a iniquidade do homem. O que é iniquidade? É o pecado que tu sabe que é pecado, mas tu continua a fazer. Isso te leva para o inferno. Isso tira a tua salvação. Trazer a justiça eterna, manifestar a justiça de Deus, ensinar para a gente como é ser gente de verdade, ser justo, parar de ser mesquinho, parar de ser egoísta, selar a visão e a profecia, cumprir tudo aquilo que foi dito pelos profetas e ungir o Santo dos Santos, que é levantar o Senhor Jesus. Agora, vamos lá. 70 semanas para fazer aquilo ali que eu expliquei para vocês, tá? Aí no verso 25, sabe e entende desde a saída da ordem, ó, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois, presta atenção, depois das 62 semanas será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Veja bem, Jesus Cristo foi morto 60 anos depois de Cristo aproximadamente. O imperador romano fez o quê? Destruiu o santuário dos judeus. Isso é história, amém, irmãos? Todo mundo pode acessar e ver. Bom, destruirá a cidade e o santuário, seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra. Está aqui, está escrito, até o fim dos dias Israel vai estar em guerra. Alguém já ouviu dizer que Israel saiu de guerra? Já ouviu? Diz assim, ó, a paz em Israel. Alguém já ouviu isso? Nunca. Porque está aqui, ó. Deus disse, haverá guerra até o fim. Por quê? Porque quando mataram Jesus, os judeus falaram assim, ó, que esteja o sangue desse inocente em nossas mãos. Está lá em Lucas. Profecia. E ele fará, presta atenção, aqui termina a profecia. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Então veja bem, são 70. 69 passaram. E ele fará firme aliança na última semana.
fará cessar o sacrifício no templo. Então aqui o terceiro templo já foi reconstruído em Israel, que ainda não foi, porque o segundo foi destruído pelo imperador romano. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Bom, presta atenção aqui comigo agora. Está falando aqui a profecia que vai acontecer o quê? 69 semanas até matar quem? O ungido. Daniel foi escrito 530 anos antes de Cristo. Sabe quando Jesus nasceu? Vocês já ouviram? Desde pequenininho na igreja católica a gente ouviu falar que os magos sábios, ou os magos do Oriente, vêm trazer presente para Jesus. Já viram isso? Esses sábios são da ordem da Babilônia, do lugar aonde Daniel falava as profecias. Com certeza é dessa linhagem da galera que estava com Daniel. Então Daniel, ele falou exatamente o tempo em que ia acontecer. Então presta atenção. Até o ungido de Deus, 70 semanas, 69 semanas. E depois tem mais uma. Amém? Estão conseguindo me acompanhar, irmãos? Vamos calcular. Eu só quero fazer isso essa noite contigo. Eu só quero fazer você ver que a Bíblia é muito mais real do que você pensa. Então veja bem, 69 semanas, chega Jesus, morre, é destruído o templo de Israel e a cidade de Jerusalém. Sabe quando que a cidade de Jerusalém foi refeita? 1947, com o voto de Minerva de Oswaldo Aranha, que era o presidente da ONU. Jerusalém há pouco tempo voltou a ser nação. Israel, perdão. E Jerusalém é a capital. Então presta atenção. Na verdade a capital, se não me engano, ainda é Tel Aviv, né? Mas tudo bem. Agora presta atenção. 70 semanas é o prazo para tudo se consumir. Presta atenção, Deus falou isso, 70 semanas é o prazo para tudo se consumir. Pastor, essas 70 semanas são literais? Não. Por quê? Porque em 490 dias, não seria, se não me engano dá 490 dias, né? Isso, não seria suficiente para poder acontecer tudo isso. Não seria. A palavra semana, ela vem da língua hebreia chamada Shabuá, que é 7. Eles tinham um costume de falar por números. Levítico 25:8 usa essa forma de expressão. Se você entrar na palavra, você vai ver. Eles se referem 7 vezes 7. Então são 7 vezes 7 anos. Não são 7 semanas, são 7 setes. Ele está falando assim, ó, em 70 setes vai acontecer tudo isso. Consegue compreender o que eu estou falando? A tradução no hebreu é 70 setes. E 77 é como se fosse 490. 70 vezes 7. Só que não são 490 dias, são 490 anos. Compreendeu? Presta atenção nessa chave. Se você não entende isso, tu nunca vai entender esse livro. Muita gente estuda isso aqui e fica patinando aqui porque não entende isso. 70 vezes 7 é o que ele está falando. Então veja bem. Está meio pequeno ali. 70 vezes 7 dá 490. Agora tem uma observação que eu quero te fazer aqui. Quantos dias tem um ano? 365. Porque o nosso calendário, ele é baseado na movimentação solar. É ou não é? Qual que é o centro? Não é o Sol para nós? Não baseia no Sol? Mas o judeu não. O judeu, ele é baseado na movimentação lunar. O judeu, cada mês tem 30 dias. Não existe o 31. Está entendendo? O calendário judaico são 360 dias. De 30 dias por mês.
Então o calendário judaico não é igual ao nosso, ele tem 5 dias a menos. Guarda esse conceito, porque senão erra no cálculo aqui também, é onde muita gente patina. Agora veja bem, 490 anos, eu já mostrei por que são 490 anos, vezes 360 dias, cada ano 360, dão 176.400 dias, ponto. Daniel ele fala que vai ser 3 partes, uma semana, 7 semanas, 62 semanas e uma semana. 62 semanas dá 432, 7 semanas dá 49. Tudo isso junto ali, tirando a última semana que é 7 anos, dá 483 anos. Agora veja bem, 483 anos, não, 481, né? 481 anos, não, 433, é isso mesmo. Agora veja bem, presta atenção aqui, quando ele falou que as 70 semanas ia começar, alguém pegou enquanto eu lia? Isso, mas faz 62, tem que fazer a conta certa ali, depois a gente faz. Aí o que acontece? Veja bem, presta atenção aqui. Quando ele falou que ia começar o tempo das 70 semanas, está aqui, ó, verso 25. Entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, são 69 semanas. Prestou atenção nisso? Daniel está falando isso 500 anos antes de Cristo. Agora veja bem, vamos seguir. Vamos agora calcular certinho. A profecia começou a contar a partir da ordem de iniciar a restauração. Agora abre comigo Neemias 2:1, o livro de Neemias. Vamos lá. Acha o livro de Neemias aí, capítulo 2, verso 1. Vamos ler porque eu quero te apontar para a Bíblia hoje. Gente do céu, sumiu meu Neemias aqui. Me embacei bonito. Capítulo 2, verso 1. Olha o que diz. No mês de Nisan, presta atenção, Nisan é março. Amém? Nisan é março. No ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer-lhe e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre. Irmãos, Neemias era copeiro do rei. Ele estava ali, qualquer besteira que um homem fala na frente do rei era morto. Por isso que ele temeu. Agora presta atenção. Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem portas consumidas pelo fogo? Mais um homem que lutou pela nação dele. Disse o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê a tua presença, peço-te que me envie de Judá a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando que voltarás? Aprove ao rei enviar-me, marquei certo prazo. E ainda disse o rei: se ao rei parece bem, deem-se minhas cartas para os governantes da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também a carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas das cidadelas do templo. Final ali, verso 9. Então fui aos governadores. Parar por aqui. Neemias vai para o Jerusalém fazer o quê? Restaurar a cidade. Pegou? Ele fala para o rei Artaxerxes: rei,
Jerusalém foi destruída. Eu estou triste e eu quero ir para lá. Mas deixa eu te pedir uma coisa. Tu me dê o material para eu construir Jerusalém. Compreende isso? Quando que foi? Exatamente em março. Exatamente em março. Então o início da profecia de Daniel começou exatamente em março de 445 a.C. Guardou o conceito? Porque o início da profecia começava quando era a restauração de Jerusalém. Ué? Deu uma trava aí? O que deu aí? Aqui. É você? Esse aí. Agora presta atenção. Daniel falou que as 69 semanas teria que acontecer até quando? Até Jesus ser morto, o ungido de Deus. Se você pegar 69 semanas, que dá 483 anos, ou 173.880 dias, e você somar a exatamente o ano que Neemias foi para começar a restauração do templo, chegamos ali, ó, nessa parte aqui, abril de 32 depois de Cristo, exatamente na data que Jesus entra montado no jumento, dizendo e reconhecendo que ele mesmo era o rei. Se você pega a profecia de Daniel, você vai ver que os dias e os anos dão exatamente na crucificação de Jesus. 69 semanas, 173.880 dias. Tudo que Daniel falou terminou exatamente na morte de Jesus. Uau! Você consegue entender quem é teu Deus? Tudo que Daniel falou, irmãos, terminou exatamente na morte do ungido, quando ele caminhou para a cruz e foi crucificado. Então Jesus, provavelmente ele foi crucificado em abril. Provavelmente ele foi crucificado em abril. Você entende isso? Ele foi crucificado em abril, não em dezembro. Aliás, não em... não, é o nascimento, né? Eu estou misturando aqui. Ele foi crucificado em abril. Eu estava pensando no nascimento. Estava confrontando um fantasma. Presta atenção nisso. Jesus, ele foi crucificado no final da 69 semanas. Agora eu te faço uma pergunta. Deu exatamente o que ele falou. 69 semanas até a morte do ungido. Mataram ou não mataram Jesus? Então Daniel está certo. Cada cálculo da profecia está certo. Pastor, o que falta? Existe agora uma coisa chamada hiato profético. O que é isso? Falta uma semana. Quanto que é uma semana? 7 anos. Nessa última semana ele fala assim, ó. Deixa eu voltar lá. Ele fala assim, ó. Ele vai firmar uma aliança com muitos por uma semana. Quem? O anticristo. E aí ele diz assim: até que a destruição que está determinada se derramará sobre eles. Uma semana, 7 anos. Pastor, essa profecia é para quem? Para Israel. Você está entendendo? Por que isso, pastor? Aqueles 6 motivos que eu falei para vocês. Purificar a terra. Você não quer uma terra pura? Você não quer uma terra limpa? Você não quer uma terra
perfeita para se habitar? Onde não é extorquido impostos, onde não há fome, onde não há mentira, aonde não há sede. Você não sonha com isso, irmãos? Eu sonho. Deus quer fazer. Ele falou que vai fazer. Só que por que Jesus não fez isso? Porque Jesus falou: olha, se eu viesse para ser justo, eu mataria vocês, porque ninguém merece estar na presença do Pai. Só que Jesus veio para nos ensinar a justiça, e Ele deu um tempo para nós, dizendo: se convertam, porque o fim vai chegar. Não ia ter uma pessoa que iria subir aos céus se não tivessem andado em Cristo. Sabe o que Jesus está falando? Eu vim para apontar um caminho. Qual que é o lado da força que tu vai? A que será destruída ou a que será salva? Presta atenção nisso, irmãos. Existe uma coisa chamada hiato. O que é um hiato, pastor? É quando uma profecia bíblica não se cumpre na sua totalidade, mas ela tem um tempo. Joel 2:28 diz que o Espírito foi derramado sobre toda a carne. Ele foi? O Espírito Santo? Não foi. Mas ele será. Ele já começou em Atos dos Apóstolos, mas ele será até o fim dos dias. O Espírito será derramado sobre toda a carne. Agora, sabe por que os judeus mataram Jesus? Porque a Bíblia diz que Jesus, que o rei que viria do céu, o Deus, seria um grande rei. E eles não perceberam que um grande rei não é aquele que governa a terra, é aquele que traz salvação para a eternidade. Não é aquele que tem muito dinheiro e muito poder, mas é aquele que vence o dinheiro e vence o desejo do poder. Você entende isso? O que o Senhor fez até Jesus, 69 semanas. Aí Jesus veio, ele foi morto. Falta uma semana. Essa semana é de pura desolação. Essa semana é o grande juízo de Deus. Tudo aconteceu, tudo que Daniel falou aconteceu. Só falta uma coisa que Daniel não viu: você. Daniel não sabia que existiria uma coisa chamada igreja. Daniel não conseguiu ver, eu expliquei isso na última aula do fim, que ele não conseguiu ver a igreja. Ele viu Jesus, mas ele não viu a igreja. O tempo da graça, o tempo do arrependimento, o tempo de você se converter e viver para ganhar almas para Jesus e orar a Deus. Daniel, ele não viu o tempo que você vive. Por isso que não terminou ainda. Mas a visão dele é para Israel. E nós como igreja, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que o Senhor Jesus virá buscar aqueles que o esperam nos ares. Agora a pergunta que eu te faço é: você quer ficar para os últimos 7 anos desse ato? Ou você quer andar com Jesus com o tempo que Ele te deu, chamado graça, para você poder entrar num lugar mais alto? Eles crucificaram Jesus, rejeitaram a pedra angular. Eu vim para os que eram meus e os meus me rejeitaram. Porque eles entendiam que Jesus seria um grande governador. Se você lê Atos capítulo 1, os apóstolos chegam: Senhor, quando que virá o teu reino? Os apóstolos tinham uma ideia de governador. Atos 1, lê lá na tua casa. Atos 1, o primeiro capítulo de Atos. Eles perguntam: Senhor, quando que vai vir o teu reino? O governo. Ele fala: não te importa saber disso. Antes vá, pregue em Jerusalém, tanto em Jerusalém quanto em Samaria e na Judéia e até os confins da terra. Não se importem com o que vai acontecer. Salve o máximo de vidas possíveis, porque eu virei e trarei justiça na terra. Agora não te preocupa com o governo que é corrupto. Te preocupa em quantas pessoas estão indo para o inferno. Te preocupa com as tuas distrações. Te preocupa com a tua maldade, que tu não consegue amar teu marido, nem tu amar tua esposa. Te preocupa com o teu desejo de saciar os teus prazeres da carne nessa terra, enquanto os dias estão passando e Jesus está na porta. Jesus não quer que tu vá para o inferno. A Bíblia diz que o inferno é para os demônios.
Só que se o diabo ser o teu pai, tu vai para a moradia dele, que é o inferno. Eu não estou aqui para te ministrar, para enriquecer a tua vida. Eu estou aqui para te levar a ser justo. Aliás, só vive na miséria quem não é justo, porque a Bíblia diz que o justo não mendiga o pão. Se a gente está mendigando o pão é porque não estamos na justiça. As 70 semanas são para estabelecer a justiça eterna. Pastor, então quer dizer que eu sou injusto? Irmãos, eu errei muitas vezes por injustiça, gastar o que eu não podia, comprar o que eu não podia, não saber administrar o meu dinheiro, ficar usando cartão de crédito, ficar fazendo finanças. Quantas vezes eu fiz isso, irmãos? Eu podia estar num nível financeiro muito maior. Eu sei do que eu estou falando. Injustiça. Mas eu me arrependi diante do Senhor. E agora eu estou buscando fazer certo, para viver na justiça, dependente dEle. Sabe, a gente tem que mudar, a gente tem que se preparar para Ele. Ele está voltando, Ele está na porta, Ele volta agora. Então hoje essa aula eu queria dar com esse pensamento. Pastor, por que sobre o fim? Por que a gente fala que tem 7 anos de grande tribulação? Por causa disso. Eu provei para ti, eu calculei contigo, eu te mostrei que tudo que Daniel falou é inegável, aconteceu de fato, pontualmente. Jesus veio, Jesus morreu. Lucas capítulo 17, Jesus falou que era o rei. Ele entrou em Jerusalém em cima de um jumentinho, todo mundo dizendo hosana nas alturas, ele é o rei dos judeus. Você está entendendo? Falta 7 anos. Agora, pastor, quando que vai chegar os 7 anos? Deixa eu te falar. Apocalipse, capítulo 22. Verso 17 diz assim, ó: o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve, diga vem. Aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Quando o Espírito e a noiva dizerem vem, o Espírito dele já está dizendo vem, mas você está? Você vive com planos na terra ou você vive para os planos celestes? Entende isso? Por que Jesus não voltou, Luiz? Porque nós não pedimos ainda. Não, pastor, mas eu já pedi, volta Jesus. Mas tu se comportou assim? Porque ele falou, para eu voltar, pregue em todos os povos, tribos, línguas, nações. Vocês foram? Nós não fomos. Nós estamos muito preocupados com a nossa vida. Então existe um tempo de Deus. O fim é agora. Sabe, talvez você pode não gostar muito de mim ou do que eu estou pregando, mas vai ter um dia que tu vai falar, obrigado Senhor, porque foi pregado isso. Eu ouvi enquanto era tempo. Isso é evangelho, irmãos. Qual lado da força tu está? Eu termino dizendo isso. Qual lado da força você está? A força de Deus ou a força do inferno? Você se move pelo teu orgulho, você se move pela palavra de Deus? Você se move em amor ou você se move em justiça própria? Deus, Ele está te levando para um lugar espiritual. A tua vida vai ser resolvida por causa desse lugar, mas o foco não é a resolução da tua vida. O Senhor falou, larga os teus caminhos, tome a tua cruz e siga-me, e eu vos mostrarei a vida eterna. Ele é o caminho. Eu tenho certeza, irmãos, se a gente sentar com pessoas mais velhas, de 70, 80 anos, e se elas tiverem um pouco de sã consciência, elas vão falar, a vida material não importa nada se não tiver gente com a gente. Quantos velhos estão sozinhos dizendo, a vida material não importa, o que importa é gente, e hoje eu estou só. Então o Senhor, Ele quer nos levar para um lugar mais alto. Amém? Feche teus olhos comigo, eu quero orar contigo. Fale, Senhor, mostre-me esse caminho.
Revele no reino espiritual. Tu tens revelado segredos. Eu quero aprender mais, Senhor. Eu quero ir mais fundo. Eu quero ir mais fundo, eu quero entregar mais. Ajude-me a ajeitar minha vida financeira. Ajude-me a ajeitar minha vida conjugal. Ajude-me a ajeitar a minha vida ministerial. Eu preciso ir mais fundo, eu preciso priorizar o que deve ser priorizado, Senhor. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, que a nossa visão seja cristocêntrica, Senhor. Eu, como pastor, não sou capaz de despertar os olhos da tua igreja para a eternidade. Entretanto, eu oro agora para que o teu Espírito Santo tome os corações desse lugar e guie-os para uma realidade espiritual na tua presença, Senhor. Não é sobre performance, sobre igreja, sobre mentoria, sobre culto. É sobre rendição à tua presença. É sobre render-se à justiça de Deus. Nós estamos aqui dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Lave-se quem pode se lavar, pois aqueles que estão limpos se limparão ainda mais, e aqueles que estão sujos se sujarão ainda mais. Nós queremos a tua presença, Jesus. Não deixa nós ficarmos inertes, perdidos em nossos enganos. Leve-nos a ver a tua glória, Senhor. Leve-nos a contemplar a tua presença. Leve-nos a poder andar nos teus caminhos. As tuas profecias estão se cumprindo. O gargalo do tempo está se fechando. Os dias estão terminando, Senhor. A figueira floresceu, Israel nasceu e tu estás à porta para cessar com toda a mortandade. Então leve-nos a um desejo profundo pela tua direção, que é tornar-se filho, tornar-se discípulo, ir até os confins da terra, ir em Jerusalém, ir em Samaria e Judéia e pregar o Evangelho. Nós precisamos, Senhor, nós precisamos de uma revelação mais profunda. Nós queremos ver a profecia. Nós queremos ver a profecia. Nós precisamos ver, assim como Daniel viu. Nós queremos entrar nesse lugar de ser chamados amados do Senhor. Confie os teus segredos a nós, Senhor. Muitos aqui sabem da Bíblia, mas não tem luz na Bíblia. Nós não queremos ser os religiosos que sabem a Bíblia de capa a capa. Nós queremos ser os humildes que herdarão a terra, os mansos que herdarão a terra. Então tira-nos do pecado, tira-nos dos caminhos. Ajude-nos a avançar, Senhor. Ajude-nos a avançar em lugares profundos. Nós desejamos a tua presença, Senhor. Aumente o nível de revelação, Senhor. Aumente o nível de revelação.
com o fogo que consome, Senhor. Que nós venhamos amar a justiça e rejeitar a iniquidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Você recebe essa palavra? Tempo de cavar mais fundo. Amém? Mateus fala aquele que construir a casa sobre a rocha. Eu acho muito interessante, mas Lucas é mais profundo. Ele diz que Jesus falou assim, ó: cave até encontrar rocha e edifique a sua casa. Sabe o que você precisa? Cavar. Cava. Você vai encontrar rocha, o lugar espiritual onde Jesus está. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé então, eu quero te abençoar.